Fala aí, meus amigos. Cara, eles fizeram de novo. Eles fizeram de novo, mais uma vez. O Brasil, ou vou além, os sul-americanos, compostos por os brasileiros e os argentinos, eles estão representando uma loucura pra cima dos europeus. Brasil 2, europeu 0. Foram 5 confrontos com esse. Vamos lá. Palmeiras e Porto, 0-0, empate. Fluminense e Borussia Dortmund, 0-0. É isso, 0-0, empate. Boca Juniors e Benfica, 2-2, empate. Paris Saint-Germain e Botafogo, 1-0 Botafogo. Vitória, 1-0 pro Brasil. E agora, Flamengo 3 e Chelsea 1. 2-0 Brasil. 2-0 Sul-América pra cima dos europeus. Cara, e ainda tem... Aí, detalhe. E ainda tem um 2-1 do Inter Miami pra cima do Porto. E tem 1-1 do Monterrey, do time mexicano, pra cima da Inter de Milão. Os europeus... Tirando os times mais fracos da América em geral, né, como o Seattle Sounders, que perdeu pro sul-americano Botafogo e perdeu para o Atlético de Madrid europeu, cara, os americanos estão batendo de frente. Nós, brasileiros, estamos batendo de frente com os europeus, cara. Isso é muita loucura. E isso vai levantar uma discussão absurda e bizarra de... Será que eles são tudo isso mesmo? Cara, a partida do Flamengo hoje foi, de novo, mais uma vez, mais um time que de novo joga melhor que o europeu, cara. O Flamengo, assim, o Chelsea do Enzo Maresca é um time que tem problemas técnicos, não técnicos, táticos, né? É um time que não é compacto coletivamente. É um time forte, tá? Não vamos ser hipócritas, não vamos diminuir a vitória do Flamengo, que é mais uma vitória gigantesca, tá? Um 3-1, cara, um 3-1, cara, absurdo. É uma vitória gigantesca desse timaço, dessa seleção que é o time do Flamengo, tá? Porém, esse Chelsea, ele tem questões. É um time que gastou 1 bilhão em contratações que não estão inscritas para este Mundial. Por exemplo, uma delas é o Estevão, que tá no Palmeiras, que não tá defendendo o Chelsea no Mundial. E só esse 1 bilhão dá basicamente um investimento no ano do Flamengo, tá ligado? A diferença financeira, ela não se comprova na diferença futebolística aqui. Porque o Flamengo foi melhor no primeiro tempo. O Chelsea acha um gol numa falha do Wesley, né? Tudo mais. O Pedro Neto, que é é um absurdo de jogador o Pedro Neto, faz gol com muita facilidade pra cima do Rossi. Só que, cara, o Flamengo já tinha começado mais forte, começado mais circulando a bola. Esse meio campo de Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta e Gerson é um meio campo muito forte. Apesar do Arrascaeta hoje não ter sido muito bem, o Arrascaeta hoje ele foi engolido pela intensidade do jogo, tá? A gente vê que é um jogador que não tem tanta intensidade, tem muita técnica, muito talento, mas falta intensidade a ele em muitos aspectos. Então ele não conseguiu jogar hoje, né? Ao contrário do Gerson, que pra mim foi praticamente o melhor em campo, junto ali com outras figuras, né? O Gerson tem intensidade e tem técnica, então ele consegue mais nesse ritmo europeu jogar com mais facilidade. A mesma coisa que o Jorginho, que esses dias estava lá também. O Pulgar, que é jogador de seleção e tal. Danilo, jogador de seleção brasileira também, tá? Léo Pereira e tudo mais. Tinha Alexandro ainda no banco. Enfim, o Chelsea ele veio com uma escalação alternativa, né? O meio-campo com Reece James no meio-campo, que eu achei esquisito. Veio com o Caicedo e Enzo Fernandes, que esses sim são duas joias ali absurdas do futebol do Chelsea. O Caicedo jogou muita bola hoje, inclusive, também, tá? E veio com Palmer, Pedro Neto e Delap. Assim, achei estranho a ausência do Madueke, achei estranha a própria ausência do Nicolas Jackson, que entrou pra ser expulso com 2 minutos em campo, né? Um animal, o nosso querido Nicolas Jackson, que agradece aí a torcida do Flamengo. Porém, o Chelsea tinha no banco Nkunku, que não entrou. Tinha o Andrei Santos, que não entrou. Tá? Tinha quem mais? Enfim. Tinha algumas bons jovens, muito jovens com muito talento, como o Sarr, o George. Enfim. E não entraram em campo, tá? Não entraram em campo.
E o Flamengo também tinha muitas peças. O Michael, o Bruno Henrique, o Pedro. Bruno Henrique, o grande nome da virada, né? Ele entra, faz o gol de empate. Uma jogada muito bem trabalhada pelo Flamengo. O Gerson vira a bola e tudo mais. Isso já no segundo tempo. O nosso querido Plata ajeita pro Bruno Henrique e pimba no gol. O Bruno Henrique dá assistência pro segundo gol. Num escanteio ali e tudo mais. A bola meio que sobe pra ele. Ajeita de cabeça. E o nosso querido Danilo faz o gol da virada. E no final, o Wallace, que entra em campo, um moleque promessa do Flamengo, vai lá e 3-1 sacramenta o Chelsea. Flamengo foi melhor no jogo, mereceu a vitória e o placar de 3-1 representa legal a diferença dos dois times na partida. Com esse resultado, o Flamengo vai a 6 pontos, tá? Assim como o Botafogo disputa forte para ser o líder do grupo. Numa eventual, assim, o Benfica tá ganhando por 5-0, tá? Basicamente acabou por 5-0 aí do Auckland. E o Bayern vai enfrentar o Boca Juniors, vai ser mais um teste. Pra sul-americano e europeu, né? Pra ver esse debate. Mas, cara, num cenário desse, o Flamengo pode pegar numas eventuais oitavas de final, porque o último adversário dele é o LAFC. E convenhamos, mesmo o LAFC tendo só o Giroud e algumas outras figuras, o Flamengo é muito mais time, deve fazer os 9 pontos. O Flamengo pode chegar numas oitavas de final pra enfrentar um Benfica ou um Boca Juniors. E ele tem totais condições de passar, dos dois, tá? Dos dois. Pra chegar numas quartas de final que ele pode futuramente enfrentar, de repente, um Palmeiras ou um Botafogo da vida. Olha que loucura, cara. A gente pode ter um brasileiro na semifinal do Super Mundial de Clubes. Onde já imaginou isso? E é aqui que eu entro na questão desse vídeo. Será que, num grande ponto desse vídeo, será que a diferença dos europeus pros brasileiros é toda essa mesmo? Vai entrar, esse argumento, esse debate vai ser o mais complexo. Eu acho que ele renderia um vídeo só pra isso. Em questão de importância que o europeu tá dando, tá? Já adianto, eu acho que os europeus estão dando muita importância, sim, tá? Não, assim, estão dando importância pro confronto. Sim, eles chegam desgastados pro Mundial. Isso não é assim, querendo desvalorizar a vitória dos sul-americanos ou os combates, né, os nivelamentos de nível, não. De fato, eles chegam mais desgastados. O que acontecia muito com nós, brasileiros, nos mundiais intercontinentais normal, porque acontecia geralmente no começo do ano, né, ou um pouco antes ali, dezembro e tudo mais, e isso é reta final de temporada para argentinos e pros brasileiros. Então quem chegava mais cansado era nós e não eles. Agora tá ao contrário. E com o contrário a gente tá vendo o jogo se nivelando. Mas com nível de intensidade, com a técnica mesmo, né? Os brasileiros estão conseguindo competir tecnicamente até um certo grau. Eu acho que de todos aqui, o único que não jogou melhor do que o europeu foi de fato o Botafogo. Eu não acho que o Botafogo jogou melhor que o PSG, mas ganhou, né? Conseguiu ganhar do PSG. O PSG foi muito mais dominante e não conseguiu achar o gol. O Botafogo conseguiu ser mais efetivo e competente. Aqui não. Aqui o Flamengo realmente foi melhor do que o Chelsea e mereceu vencer. Então fica essa questão, cara. Eu não acho que o futebol ele seja assim, A mais B é igual a C, sabe? Ele de fato, o nível, isso é um consenso, tá ligado? Isso é um fato. Os níveis dos europeus, de fato, são maiores, em geral, do que os nossos. De fato. O que não significa que times como Flamengo, Palmeiras, o próprio Fluminense e o próprio Botafogo não consigam disputar, ou não disputariam alguns campeonatos na Europa, como a Premier League, como La Liga. Disputariam sim, porque são ótimos times, tá? E no jogo de futebol existem N fatores. Fator físico, emocional, psicológico, concentração, confiança. Nível tático de jogo, tá ligado? Os técnicos aqui dos times brasileiros estão conseguindo dar nós táticos nos europeus também, o que é muito importante pra conseguir desempenhar ótimas partidas. Os jogadores estão jogando bem, cara. E isso tá sendo um fator decisivo pra gente conseguir competir com os caras. Porque a gente tá jogando no melhor nível e os europeus, pelo que eles vêm demonstrando, não estão jogando no melhor nível deles. Tá ligado? Aí é um problema deles, não é um problema nosso. É por isso que eu não vou desmerecer a vitória de nenhum time. Ganhou, jogou melhor, venceu e pronto. Foi isso que o Flamengo fez com o Chelsea. O Flamengo jogou o seu melhor nível. Chelsea com certeza não jogou o seu melhor nível possível, campeão da Conference League. Mas não é problema nosso. É problema deles, do Enzo Maresca lá, que tem que fazer esse time jogar melhor nessa competição. E perdeu.
É um problema pro Luiz Henrique, que não escalou os 100% dos titulares lá. Jogou com o Botafogo, perdeu. Se quiserem ser campeão desse Super Mundial, vão ter que levar isso mais ainda a sério e jogar mais ainda, da vida. Porque os dois times aqui que melhores jogaram futebol até agora dos europeus foram o Bayern de Munique, que vai jogar hoje contra o Boca Juniors, terá pós-jogo aqui, e foi o Paris Saint-Germain na primeira rodada. Teve o City ali que jogou meio que no banho-maria e tudo mais, enfim, ganhou lá, né, de 2-0. E só. Flamengo está de parabéns pela vitória, tá? E agora eu estou curioso para ver o decorrer desses jogos, tá? Enfim. Inclusive o Palmer, né? Falar um pouquinho do Palmer. Parece que o futebol desapareceu do Palmer, né? Há muito tempo. Que loucura.